Sejam bem-vindos a mais um Espaço Opinião. Hoje vamos analisar o primeiro Conselho Nacional presidido por Rui Rio, que ficou marcado pela ausência de Pedro Santana Lopes. Analisamos os números do desemprego, que caíram para valores de 2004. Falamos mais uma vez de descentralização, com um novo acordo entre o Governo e PST, que pretende dar aos municípios 1.200.000 euros. A pressão turística no Porto e Lisboa e na política internacional, as dúvidas que pairam sobre o caso Skripal. São então estes os temas que temos hoje para analisar no Espaço Opinião e comigo em estúdio tenho Pedro Neves Sousa. Pedro, obrigada desde já pela sua presença. Começamos precisamente com o Conselho Nacional do PST, em que a ausência mais notada foi a de Pedro Santana Lopes. Boa noite, Helena. É verdade, ontem ocorreu o Conselho Nacional do Partido Social Democrata. Pedro Santana Lopes esteve a falar de política, mas na televisão, não esteve na cidade do Porto, no Conselho Nacional do PST, mas o Conselho Nacional foi feito à porta fechada e, portanto, os críticos não apareceram, aqueles que têm aparecido na comunicação social, concedendo entrevistas, criticando a forma como o Rui Rio, neste primeiro mês, tem liderado o PSD, não apareceram, portanto ficaram fora de jogo. Recordo que Luís Montenegro não marcou presença naquele que poderia ter sido o seu derradeiro Conselho Nacional. Ele vai renunciar ao mandato esta semana de deputado da Assembleia da República e como deputado tinha inerência no Conselho Nacional e vai deixar de ter, portanto não pode participar no Conselho Nacional do partido. Pedro Santana Lopes, que encabeçou a lista conjunta ao Conselho Nacional, a chamada lista oficial, também não foi ao Conselho Nacional, sendo certo que a justificação que deu é que tinha um compromisso com uma estação de televisão para fazer comentário político, desejando, contudo, boa sorte a Rui Rio. Não esquecer que Pedro Santana Lopes, durante este mês, não tem estado silencioso, tem estado especialmente atento ao que se tem passado na liderança do PST, tendo de vez em quando feito até algumas críticas àquilo que tem sido a liderança do Rui Rio. Pedro Neves Sousa, quais é que foram os principais pontos deste Conselho Nacional do PST? Em primeiro lugar, dizer que este Conselho Nacional foi antecipado. E foi antecipado por um problema que surgiu na Direção Nacional do Partido Social Democrata. A Comissão Política Nacional foi eleita no Congresso, em Lisboa. O secretário-geral escolhido pelo Dr. Rui Rio foi o Dr. Feliciano Barreiras Duarte. É conhecida a polémica com o seu currículo. Que, entretanto, apresentou também a sua demissão. Que, entretanto, apresentou a sua demissão. Foi convidado o Dr. José Silvano e, entretanto, era necessário, nos termos estatutários, que esse convite do Dr. Rui Rio fosse, ao fim e ao cabo, aprovado em Conselho Nacional. E, portanto, o primeiro ponto de ordem de trabalhos foi exatamente esse. Foi votar no Dr. José Silvano para secretário-geral do partido, sendo certo que ele teve uma votação, diria que expressiva, acima dos 75%, o que significa que 78%, o que significa que os conselheiros nacionais presentes disseram sim ao Dr. José Silvano. Ele fez um discurso... E sim também a Rui Rio. Com esta votação. De certa forma, eu julgo que a análise não se faz, a análise de uma liderança não se faz envolvidos 30 dias. Pouca coisa, muito cedo. É muito cedo. Pouca coisa se pode concluir envolvidos 30 dias. Recordo que o Dr. Rui Rio, logo a seguir ao Congresso, quando foi apresentar cumprimentos ao Sr. Presidente da República, a Comunicação Social lhe perguntou, então, que medidas é que vai apresentar para o país? E ele respondeu muito bem. Existe uma moção de estratégia global que contempla um conjunto de ideias-chave que têm que ser naturalmente densificadas com medidas concretas e essas medidas concretas, e o Dr. Rui Rio falou disso ontem à noite, vão ser construídas, digamos assim, pelo tal Conselho Estratégico a ser criado, com 16 áreas, com coordenadores mais velhos e depois com porta-vozes mais jovens e mais dinâmicos. Ao fim e ao cabo, o que o Dr. Rui Rio passou, até porque os críticos assim o têm reclamado, de que forma é que o PSD vai fazer oposição. Existe também aqui um receio por parte de determinados setores do PST de que o PST possa ser demasiado colado ao Partido Socialista e possa perder a sua autonomia política. E muitos têm falado também ao longo destes 30 dias, de facto, então, que há uma aproximação entre o PST e o Governo.
há uma aproximação, nomeadamente em alguns setores. Em alguns pontos. Em alguns pontos, ligados, por exemplo, à descentralização, ligado aos fundos comunitários, ligado a determinadas áreas, o PSD quis envolver-se. Por exemplo, no processo de descentralização, que penso que vamos falar de seguida, o que se passou foi que o Governo estava a negociar com a Associação Nacional de Municípios Portugueses e o PSD quis também chegar-se à frente e quis participar ativamente, ao fim e ao cabo, neste processo de descentralização ou municipalização, como lhe quisermos chamar, que o Governo estava a levar a cabo e, portanto, quis ser um ator também neste processo. Agora, o Dr. Rui Rio, ontem no Conselho Nacional, também disse uma outra coisa. Ao fim e ao cabo, foi quase uma aula de como ser oposição. E ele explicou que há dois vetores que são fundamentais. Em Portugal há eleições, costuma dizer-se que as eleições não se ganham, perdem-se, e, portanto, é necessário que quem está na oposição tente, ao fim e ao cabo, salientar aquilo que está a correr pior e as falhas de quem governa e depois, por outro lado, tem que construir uma proposta política alternativa que consiga captar a atenção dos eleitores e consiga, no dia das eleições, ao fim e ao cabo, ter mais votos do que a situação, do que aqueles que estão no poder. Eu penso que o Dr. Rui Rio, para fazer esse trabalho de salientar o que está a correr pior, tem que privilegiar o grupo parlamentar. Recordemos que o PSD ainda é o maior grupo parlamentar na Assembleia da República, portanto é o maior partido português, não obstante o Dr. António Costa ser primeiro-ministro, e por outro lado é aí o campo de batalha, entre aspas, político, é aí na Assembleia da República. Mas por outro lado eu penso que os portugueses também já estão um bocadinho fartos apenas da oposição pela oposição. Penso que o Dr. Rui Rio nesse aspecto interpreta bem aquilo que é a vontade dos portugueses de querer uma alternativa. E a alternativa é a apresentação de medidas diferentes daquelas que o Governo tem proposto. Foram apresentadas nesse Conselho Nacional? Não foram, pelo seguinte, o que foi apresentado foi o esqueleto de uma equipa, que é esse Conselho Estratégico Nacional, que vai apresentar essas medidas que serão apresentadas. Não há uma calendarização, até porque os nomes ainda nem sequer foram apresentados, alguns têm sido na comunicação social, mas penso que só a seguir a uma reunião da Comissão Política Nacional que irá decorrer para a semana é que teremos esses nomes, mas de todo modo o que se passou aqui foi que o Dr. Rui Rio apresentou aquelas que são as suas ideias-chaves relativamente à reforma do Estado, à reforma na Justiça, à questão da descentralização, a um conjunto de matérias que o preocupa e que ele pensa preocupar os portugueses, a questão, por exemplo, da saúde, da qualidade dos serviços públicos. Nós temos visto, por exemplo, protestos por parte de clínicos, por parte de médicos. Por exemplo, no Hospital Gaia Espinho existe uma situação absolutamente insuportável que foi diagnosticada pelo bastonário da Ordem dos Médicos e que a bastonário da Ordem dos Enfermeiros também já tinha chamado a atenção. E, portanto, é preciso também refletir sobre estas matérias. Eu penso que o Dr. Rui Rio, nesse aspecto, tem que fazer este exercício, tem que se colocar, digamos, nos sapatos do português comum e tentar perceber onde é que o governo socialista está a falhar. Por exemplo, a área da saúde é uma área em que claramente se falha. E a área da saúde é a mais importante de todas, não é? Porque se nós não tivermos saúde, muito provavelmente não precisamos depois das outras áreas. E quando nós acorremos a um hospital é sempre numa situação de doença, de inferioridade física e precisamos de um tratamento. E precisamos de um tratamento eficaz por parte de quem nos atende. E isso faz parte daquilo que é o Serviço Público de Saúde. São também estas as fragilidades do Governo, apontadas por Rui Rio? Podem ser? Sim, podem ser. Vamos lá ver. Este Governo, e tem-se colocado também a tónica na questão fiscal, porque existe aqui um paradoxo entre aquilo que o Governo diz e aquilo que está a acontecer. O Governo diz que diminui a carga fiscal e o que nós percebemos é que estamos a pagar mais pelas coisas. Eu dou o exemplo, quando vamos abastecer, nós pagamos mais de combustível e não é porque houve um aumento no barril de petróleo, é porque há um incremento do imposto. Quando nós temos mais receita fiscal, é porque pagamos mais impostos. E, portanto, quem paga impostos são as pessoas. Não é uma entidade abstrata, são as pessoas, são as empresas. Somos nós que contribuímos, ao fim e ao cabo, para essa receita fiscal. Receita fiscal é essa que depois vai ser utilizada nesses tais serviços públicos. E é, um quanto ao tanto, paradoxal, ao fim e ao cabo, o próprio António Costa referir, por um lado, que este Governo está, ao fim e ao cabo, a recuperar os rendimentos dos portugueses e, objetivamente,
os portugueses têm mais rendimento disponível, a questão é saber se para comprar as mesmas coisas ou aceder aos mesmos bens não pagam mais do que pagavam antigamente. E se calhar se fizermos uma conta de somar e outra de subtrair, chegamos ao fim e muito provavelmente, se calhar o rendimento verdadeiramente disponível, depois pagas aquelas despesas que são fundamentais para a sobrevivência de uma família, se calhar vamos ter um rendimento igual ou até inferior ao que tínhamos há uns anos atrás. Pedro Neves Sousa, ficou afastada a hipótese de um eventual bloco central neste Conselho Nacional? Eu julgo que sim. O Bloco Central foi algo de excepcional que aconteceu em 1983, mais uma vez... E que muito se tem falado com o FMI, e tem-se falado muito, e penso que isso deriva de duas circunstâncias. Primeira circunstância, de terem coincidido na Câmara Municipal do Porto e na Câmara Municipal de Lisboa, António Costa e Rui Rio, de terem, é público, uma relação pessoal e amigável, digamos assim, politicamente amigável, e depois, por outro lado, de haver abertura, ou pelo menos exteriorizar a abertura do PSD a dialogar com o Governo para encontrar soluções em determinados setores da área da governação. Isso fez tocar a campainha, e essa campainha toca, porque o PSD não quer um Bloco Central, não quer um Governo com o PS, assim como António Costa, também já o disse na semana passada, que quer dialogar com o PSD, sim senhora, mas que os seus parceiros, em termos de apoio parlamentar, continua a ser a CDU e o Bloco de Esquerda. Portanto, eu penso que não vai haver namoro, não vai haver noivado e não vai haver casamento com muita probabilidade. Muito bem, são então estes, digamos assim, os pontos principais daquilo que foi então o Conselho Nacional do PSD, presidido então pela primeira vez por Rui Rio. Exatamente. Pedro Neves Sousa, passamos agora então ao nosso próximo tema. Falamos de desemprego. A taxa de desemprego terá ficado nos 7,8%, assim é que é em fevereiro, de acordo com os dados provisórios do Instituto Nacional de Estatística. Que leitura podemos fazer destes números, então, provisórios do Instituto Nacional de Estatística? Esta é uma ótima notícia. É uma ótima notícia para Portugal e para os portugueses. Se nós pensarmos naquilo que é a qualidade de vida que todos desejamos, nós desejamos, ao fim e ao cabo, ter um trabalho, obter um vencimento condigno, ter condições de trabalho, conseguir pagar as nossas despesas e, ao fim e ao cabo, ter uma vida dita normal. Uma situação de desemprego, para além da precariedade, digamos, económica que isso provoca também problemas de integração social, provoca problemas psicológicos e, portanto, tudo que seja um aumento do emprego, digamos, tudo que seja uma diminuição do desemprego, melhor dito, o que vai fazer é que vai provocar efeitos positivos nos portugueses e também para o Estado português. E quando eu falo do Estado português, falo da receita fiscal. Isto porque, quanto mais desempregados existem, mais o Orçamento do Estado paga de prestações sociais. Quanto mais empregados existem, digamos, quanto mais trabalhadores existem, mais receita fiscal existe. Porquê? Porque se pagam mais impostos diretos e pagam-se mais impostos indiretos, porque automaticamente as pessoas, quando têm rendimento, consomem. Ao consumir, estamos a pagar IVA e, portanto, mais impostos indiretos. Sobre esta matéria é curioso porque este número é um número que já não se via desde 2004. É curioso porque o desemprego entre 2004 e 2008 manteve-se mais ou menos ao mesmo nível, entre os 7% e os 8%. E começou a disparar de forma ascendente a partir de janeiro de 2008 e obteve o seu pico em janeiro de 2013, quando tivemos 17%, 18% de desempregados. Estamos a falar de 1 em cada 5 portugueses estava numa situação de desemprego. Recordo que isto foi a meio do mandato do Dr. Passos Coelho, com a aplicação dura das medidas da Troika, com um conjunto de circunstâncias em termos fiscais muito apertado, nomeadamente para as empresas. A economia baixou e desacelerou o seu ritmo e, portanto, o que aconteceu foi que houve mais desemprego. Aqui e ali, quando se fala de desemprego, há sempre a tentação de quem está no poder dizer que há menos desemprego. E, por regra, utilizam sempre dados de zonas sazonais, como é o caso do verão. É óbvio que no verão há sempre uma diminuição do desemprego, não é? É óbvio que há determinados períodos do ano, há uma relação direta entre as duas coisas. Mas a verdade é que a partir de janeiro de 2013, atingido esse pico, o desemprego começou a decrescer. Portanto, mérito ao governo do PSD-CDS, mérito também ao governo do PS e mérito também aos privados.
porque o que o Estado tem que fazer e que os governos têm que fazer é criar condições de investimento. Captação de investimento nacional e investimento estrangeiro. Mas depois são os privados que têm que trabalhar. São os privados que têm que investir, que descobrir os setores que interessam a Portugal. E não há dúvida, por exemplo, que o turismo, as exportações, a própria influência diplomática, aquela diplomacia económica que muitas vezes Paulo Portas falava, é importantíssimo nestes dois vetores, no vetor das exportações e no vetor do turismo. Portugal hoje... E criar medidas também para combater a precariedade laboral. Sem dúvida, sem dúvida. Mas aqui parece-me que estamos um bocadinho adiante dessa questão. Isto é, nós aqui ao fim e ao cabo temos, e todos nós temos na nossa família, temos amigos que infelizmente ficaram em situação de desemprego e hoje em dia vão a entrevistas e começam a trabalhar. Mais precários ou menos precários começam a ter uma atividade profissional remunerada e nós sentimos que o mercado está a mexer. Está a mexer. As empresas começam a contratar, derivado, lá está, das tais empresas ligadas a serviços, ligados a bens que podem ser exportados e ligados também, e muito, ao turismo. Muito bem. Pedro, falamos agora de descentralização. Governo e PSD chegam então aqui a um acordo de um valor para entregar às autarquias no âmbito do processo de descentralização de competências do Estado Central para as câmaras municipais de todo o país. Como é que podemos encarar então aqui estes números relativamente a este pacote que será então entregue às autarquias com esta descentralização? Esta é a questão importante. Sempre que se fala de descentralização, nós falamos sempre de uma transferência de competências do Estado Central para uma outra pessoa coletiva. E esta questão é importante porque isto depois vai derivar na crítica que o PSD faz a este processo de descentralização e chama-lhe municipalização. Esta transferência de competências que está programada pelo Ministro Eduardo Cabrita, negociada com a Associação Nacional de Municípios Portugueses e também negociada com o PSD, o que hoje irá decorrer, ou já decorreu, uma reunião com o Dr. Álvaro Amaro em representação do PSD para fecharem este dossiê, e sempre que se fala de descentralização, as autarquias locais, nomeadamente os seus presidentes de Câmara, dizem sempre, sim senhor, eu quero mais competências, mas também quero um envelope financeiro. Nós aqui estamos a falar de dinheiro. E, portanto, este pacote anual, que ainda pode ser, ao fim e ao cabo, que pode ser adicionada também uma receita derivada, por exemplo, de o IMI, recorde-se que o Estado pondera deixar de isentar os edifícios, os seus próprios edifícios, e que eles passem a pagar IMI, o que vai incrementar a receita de IMI, e também porque fala-se também, não há nada escrito sobre isso, mas são coisas que vão saindo cá para fora, de que pode haver também uma comparticipação do IVA pelas atividades que são exercidas no território municipal. Isto é, as câmaras podem ver aqui aumentadas as suas receitas por três vias. Por via do envelope financeiro direto que passa do Governo para as câmaras municipais, por parte deste incremento do IMI, porque o Estado, como sabemos, é proprietário de vários edifícios, passa a pagar IMI, e também por via, ainda não se sabe muito bem como, mas desta, digamos, contribuição que a captação de IVA pode dar para também os municípios. Estão reunidas as condições para se avançar com este processo de descentralização? Neste momento podemos dizer e podemos encarar desta forma? Aparentemente sim, muito embora haja muitos dossiês que ainda estão no segredo dos deuses, mas se há competências que estão acordadas com a Associação Nacional de Municípios Portugueses, com os dois principais partidos e também com os partidos mais à esquerda, penso que apenas o CDS ficou de fora desta discussão, o que se passa aqui é que o Governo Central quer descentralizar, e muito bem. As autarquias querem receber essas competências, estão dependentes de um envelope financeiro e de dinheiro para poder, ao fim e ao cabo, exercer essas competências, e a negociação está a ser feita nestes dois patamares, competências de um lado, dinheiro do outro, e, portanto, penso que o processo poderá ficar fechado em breve. Fala-se que neste mês de abril poderá ficar fechado este pacote. Penso que seria bom. Penso que seria bom. Eu sou um defensor da descentralização, sou até defensor da regionalização, que é ir um bocadinho mais longe, mas é curioso porque o próprio PSD, ao nível da descentralização, também pretende ir mais longe. A única crítica relativamente à descentralização que o PSD faz é que, para além destas competências passarem para as autarquias locais, o PSD defende também que a descentralização deveria passar
por transferir competências para as áreas metropolitanas do Porto, de Lisboa, para as comunidades intermunicipais e também para as CCDRs. O princípio é este: quem está mais perto das populações deve ter capacidade e poder para resolver esses problemas. Se há matérias como defesa, como negócios estrangeiros, que têm que ser tratados em Lisboa e são questões verdadeiramente nacionais, há outras questões relacionadas com educação, com saúde, com obras públicas, que podem ser e devem ser descentralizadas, dando poder a quem conhece os territórios, conhece as pessoas e conhece as suas necessidades. Porque o Estado serve para satisfazer necessidades coletivas. E, Muito portanto, bem. é nessa perspectiva que nós temos que alinhar. Muito bem. Pedro, falamos agora de turismo, falamos da pressão turística no Porto e em Lisboa. Não há dúvida que, de facto, o turismo é um motor da economia em Portugal. E não é preciso estudar economia ou fazer grandes estudos acerca da matéria. Basta sairmos à rua na Baixa do Porto ou na Baixa de Lisboa para percebermos que, olhando para o lado, vemos turistas a tirar fotografias, vemos turistas nas esplanadas, vemos turistas alinhados a conhecer as principais cidades portuguesas, e os números que um estudo que irá ser revelado em breve em Vila Nova de Gaia, do Fórum Internacional de Turismo, são curiosos porque nos dizem, por exemplo, que em Lisboa há 9 vezes mais turistas do que moradores. No Porto há quase mais do que 8 vezes, há 8 vezes mais turistas do que moradores. Para termos uma ideia, em Lisboa há 300 turistas por cada quilómetro quadrado, no Porto há 228, em Albufeira há 158 turistas por cada quilómetro quadrado. Sendo certo que, por exemplo, na cidade do Porto nós estamos a falar de 2, 3 quilómetros quadrados. Os turistas que vêm ao Porto, basicamente, pelo que me é dado a entender, andam na Baixa do Porto, no centro histórico, vão às Caves de Vinho do Porto, a Vila Nova de Gaia, eventualmente podem ir à Casa da Música ou a Serralves ou à Foz, mas basicamente nós estamos a falar... Concentram-se nestes locais, agora, principalmente na zona histórica. Esta pressão turística que faz com que o Porto e Lisboa tenham ultrapassado cidades, por exemplo, como Londres, como Praga e como Barcelona, fazem com que também, isto não são tudo flores, como se costuma dizer, não é? Portanto, isto é bom para a economia, é bom para a questão do desemprego que falamos há pouco, é mau para quem? É mau para quem quer comprar casa no centro do Porto ou no centro de Lisboa, porque há uma especulação imobiliária absolutamente inacreditável e tudo o que é imóvel é procurado para abrir negócios ligados ao turismo. Está ainda ao alcance, Pedro, as habitações em Lisboa estão ainda ao alcance dos portugueses? O preço das Ou habitações, torna-se cada vez mais difícil? O preço da habitação em Lisboa sempre foi mais elevado do que no resto do país. O problema de Lisboa é que tanto Lisboa como o Porto neste momento têm muitos turistas e tem que ter, digamos, os chamados equipamentos turísticos, seja um alojamento local, seja um hotel, seja um restaurante típico, seja o que for. Todos os cantos servem, e vê-se isso no Porto e em Lisboa, para que se abra um pequeno estabelecimento e, curiosamente, todos têm clientes, porque nós estamos a falar desta dimensão, estamos a falar desta invasão pela positiva de turistas. Ótimo para a economia, bom para o desemprego, mau para quem lá vive. E para quem quer comprar casa no centro da cidade. Eu recordo-me, por exemplo, que a Baixa do Porto e a Baixa de Lisboa, há uns anos atrás, não tinham ninguém. Até era perigoso andar à noite na Baixa do Porto e na Baixa de Lisboa. E hoje em dia, não vou dizer que é um Arraial ou um São João aqui no Porto todos os dias, mas há um outro movimento, até lhe chamam Movida, não é? Na noite, portanto. E, portanto, é isto que se passa no Porto e em Lisboa ao nível do turismo. Qual é o problema? O problema é se há uma desaceleração. Isto é, há investimentos... Estamos preparados para essa desaceleração. Há investimentos feitos. Eu penso que os voos low cost também colocaram Portugal na rota dos turistas. Os preços que praticamos, o facto de acolhermos bem as pessoas, de termos este espírito, termos uma boa gastronomia, termos monumentos e locais históricos para visitar, sermos simpáticos. Nota, Pedro. E por isso eu penso que o turismo vai continuar a sua senda, se não houver nada em contrário. Agora, é preciso nós pensarmos, como fez, por exemplo, a Amsterdão há uns anos atrás, em equilibrar aquilo que são, digamos, entre aspas, os direitos dos moradores e dos cidadãos com aquilo que deve ser o turismo. Muito bem, passamos agora para a política internacional e é o nosso último tema de hoje. Há dúvidas sobre verdadeiramente aquilo que se passou relativamente ao envenenamento de um ex-espião russo no Reino Unido e agora a Rússia quer uma investigação minuciosa depois de também aqui todos os contornos que este caso e proporções que este caso tomou.
Esta questão é uma questão interessante. É interessante porque o único dado objetivo que nós temos é que há um ex-espião russo que morreu envenenado. Portanto, objetivamente, penso que é este elemento que nós podemos citar como certo. Entretanto, depois temos, ao fim e ao cabo, o Reino Unido a acusar a Rússia de ter promovido, digamos, o homicídio através de envenenamento deste ex-espião Sergei Skripal. Todavia, entramos aqui numa guerra diplomática que não é normal. Entramos numa guerra diplomática, numa escalada de palavras que são, digamos, até pouco normais nos diplomatas. Os diplomatas são conhecidos por serem pessoas politicamente corretas. E entramos aqui numa guerra, nomeadamente através de Sergei Lavrov, o ministro dos Negócios Estrangeiros russo, digamos, ou das Relações Exteriores, que neste momento está, em termos de linguagem, numa escalada que não é normal no relacionamento que deve existir entre Estados como a Rússia, como o Reino Unido, como os Estados Unidos, como os Estados ocidentais, não é normal. Ele, por exemplo, sugere que o envenenamento, ou entre aspas, esta guerra que está a ser levada a cabo, encabeçada pelo Reino Unido, pode ser para esconder problemas ligados ao Brexit. Diz também que os serviços secretos britânicos têm licença para matar, como é conhecido, quase num argumento a 007. Utiliza também que não existem provas e que estão a ser, ao fim e ao cabo, aventadas mentiras relativamente a esta situação, e depois introduz um elemento político... Estamos praticamente a terminar, Pedro. Um elemento político que me parece interessante é que nós estamos perto das eleições presidenciais russas, e ele diz, então vocês acham que nas vésperas da eleição presidencial russa, a Rússia ia levar a cabo uma situação deste género e mandar matar um ex-espião? Há muitas dúvidas sobre esta questão. O Estado português tem tido uma atuação mais moderada, o PSD exigia que fossem mais além, mas aparentemente os diplomatas portugueses vão continuar na Rússia e os diplomatas russos vão continuar em Lisboa. Muito bem. Pedro, terminamos o nosso Espaço Opinião de hoje. Voltamos a ver-nos na próxima semana. Obrigada. Boa semana. Muito obrigado. Da política nacional à política internacional foram então estes os temas abordados hoje no Espaço Opinião. Estamos de regresso amanhã.